married a long time. Listen, A Associação Abraçar tem muito gosto em se associar a esta apresentação do livro do André de Oliveira. Por coincidência, ela insere-se nas iniciativas programadas de divulgação da obra literária dos escritores da região, quer dos grandes nomes do passado, quer dos contemporâneos. Em breve, novas sessões serão anunciadas. Se é certo que os hábitos de leitura já conheceram melhores dias, se é sabido que, lamentavelmente, se lê menos jornais, conforme se comprova pela crise nos dois grandes títulos, DN e JN, estas iniciativas remam contra essa maré e colocam na ordem do dia o retorno à leitura como forma de valorização cultural dos leitores. Escrever um livro, seja um romance, um conto ou um caderno de poemas, nos tempos que correm é um ato de coragem, porque nunca se sabe se vão ser lidos. Tudo faremos para divulgar o presente romance do nosso amigo André de Oliveira e para que conquiste muitos leitores. A afirmação de cada vez mais jovens escritores, que felizmente se confirma na nossa terra, é o resultado da abertura de portas de escolas e de universidades, de um ensino democrático que não só eliminou o analfabetismo endémico, como gerou novos talentos em muitas áreas, nomeadamente no campo das letras. Deste alfobre vão nascendo cravos, rosas e peónias vermelhas com que o André já nos brindou. É um regozijo termos na freguesia gente que dedica muito do seu tempo à escrita. O professor Manuel Joaquim Conceição, com os seus muitos contributos na divulgação e investigação histórica de Milhares de Poiares. O Júlio Oliveira, com a sua propensão para a reflexão social e filosófica. A Odeta, que para além da pintura e da escultura, escreve com graça e elegância. E o André, que se revela um romancista que promete dar que falar. Acho que, pelo que vamos sabendo, brevemente novas obras vão ser dadas ao prelo. Desejo a todos aqueles que na nossa terra escrevem muito êxito, e hoje, em particular, ao André, com este seu novo romance. Não pares, que não te falte imaginação, força de vontade, ilusão e muita inspiração. O que importa é que continuem a andar faunos pelos bosques, que os lobos uivem, que o primo Basílio nos continue a visitar e que o amor de perdição ou não continue a inspirar escritores, poetas e trovadores. A Associação Abraçar Milhares deseja-te os maiores êxitos, esperando ansiosamente por novos títulos. E para nos abrilhantar esta noite, convido ao palco, como oradores, Elizabeth Pinho, autora de O Pêndulo, Depois do Fim, A Ampulheta e Seu Ver uma próxima vez. Ricardo Santos, do Ponta de Luz, dinamizador da Biblioteca de Souto. E o autor, André de Oliveira. André de Oliveira é também autor de Peónia Vermelha, como referido há pouco, publicado pela Chiado Editora. O André vive na freguesia de Milhares de Poiares, é terapeuta e formador. A todos vós, muito obrigado pela vossa presença. Bem, primeiro tenho que tirar isto. Ora, antes de mais, muito boa noite. Que educado.
calados, em uníssono. Muito boa noite. Antes de começarmos, por acaso andaram esta semana toda algumas pessoas que sabiam que eu ia lançar agora o livro, andavam-me a perguntar se eu andava nervoso, ansioso e não sei o que, e saía-me um não automático. E desde há um minuto para cá esse não tornou-se um sim. De repente comecei-me a sentir nervoso, estou meio a tremer, por isso se eu me gaguejar ou se me tropeçar um bocadinho, não me gozem, por favor. Bem, antes de mais, muito bem-vindos. Muito obrigado a todos por terem tirado algum do vosso tempo, ainda por cima numa noite chuvosa, fria de fevereiro, para estarem cá. É com muito orgulho que estamos cá hoje neste evento, ou que estou cá hoje neste evento convosco, para partilhar um pouquinho daquilo que mais gosto de fazer, que é contar histórias através da arte, da escrita. Este é o meu segundo romance, e isto hoje não seria possível sem a colaboração de muita gente e de muitas partes. Em primeiro lugar, um forte agradecimento à Junta de Freguesia aqui de Milheiros de Paiares, à Associação Abraçar Milheiros de Paiares, representada aqui pelo Paulo Alves. Gostava de agradecer a cada um de vocês, como já o fiz, e principalmente também à minha equipa, que durante estas semanas me ajudou a preparar este evento e que o tornou muito melhor do que o que eu tinha inicialmente imaginado. Algumas dessas pessoas são o Artur Perestrelo, que foi o nosso capitão, que fez disto que isto é hoje, este evento, não é? O Fernando Oliveira, o Vítor Aniceto, o nosso Daniel Mota, o nosso Amaral Dias, os nossos técnicos, o Eurico Santos e também aos meus queridos convidados, a Elizabeth por se ter disponibilizado a estar cá hoje, também escritora, ao Ricardo como amigo já há alguns anos, dinamizador do Polo de Souto, onde já tive o privilégio de participar em 2 apresentações de livros, também de outros autores, e também principalmente ao meu pai e à minha mãe por estarem presentes e porque me fizeram, não é? Senão não seria possível estar cá hoje. Muito obrigado. Se houver alguma pessoa em concreto de quem eu me tenha esquecido de referir, por favor, não me batam. Mas realmente foi muita gente e realmente isto não seria possível sem a colaboração, não é? De todas as partes. Assim sendo, gostaria de passar a palavra ao Ricardo para iniciarmos a nossa tertúlia informal, que é assim que eu desejei que fosse desde o início, o mais natural possível, o mais informal. Olá, muito boa noite. Antes de mais, quero agradecer a amabilidade do André por me ter endereçado este convite. Não é uma posição que eu me sinta muito confortável estar aqui à frente de tanta gente, embora faça disto também um pouco o meu trabalho. Ao contrário dele, eu aparento não estar nervoso, mas estou aqui a tremer por todo lado. Mas tenho uma vantagem, porque eu vejo mal e com estas luzes não consigo ver ninguém, portanto faz conta que não está ninguém. Se não fosse os risos, eu não sabia que já estava aqui. Já somos 2. Portanto, eu sou, como o André já disse, sou dinamizador do Ponto Luz, o Polo de Souto da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, onde organizo eventos culturais, entre os quais diversos encontros literários, e um deles foi precisamente a apresentação do livro A Peónia Vermelha, do André, já em 2016, para aí, 2017, exatamente, 2017, e lembro-me disto muito bem, porque foi num 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, um sábado, e aconteceu tudo nesse dia. O Papa estava cá, vencemos a Eurovisão, o Benfica foi campeão, aconteceu tudo nesse dia, mas o mais importante foi a apresentação da Peónia Vermelha no Ponto de Luz de Souto. Não admira que tivesse lá pouca gente, estava tudo para Fátima, ou então a festejar o campeonato do Benfica. Mas foi uma sessão muito interessante,
tornou-se numa conversa, numa tertúlia entre amigos. E eu conheci o André, não foi nesse momento, eu conheci o André sensivelmente meio ano antes, em dezembro de 2016, num encontro de poesia. Supostamente seria um encontro de poesia com os violinos, uma coisa bonita, na apresentação de uma coletânea de poemas dedicadas ao Prémio Bocage, com autores que venceram o prémio nesse ano. Um deles foi o Luís Aguiar, não sei se está aqui presente. Tinha lá um conjunto de poemas que foram vencedores desse prémio, e então foi lá a apresentação dessa coletânea. E o Luís trouxe 2 amigos com ele, que eu não conhecia, que foi o Tiago Moita, não sei se está aqui também, e o André. Não vejo nada, é a minha sorte. Pronto, conheci o André nessa altura, fizemos lá uma sessão interessante. Declamou-se poesia, houve uns momentos musicais com uma menina que tocava violino, e ficamos amigos desde então. Simpatizei logo com o André, e o André simpatizou comigo, e começamos logo a pensar em trabalhar, em fazer parcerias, e uma delas foi a apresentação do livro do Alberto Santos, Amantes de Buenos Aires, onde convidei o André para ser um dos moderadores. A partir daí foi sempre a bombar, não é, André? Foi sempre a trabalhar, sempre a descer. Fora de brincadeiras, antes pelo contrário, foi sempre a subir, e tenho muito orgulho em estar aqui, tenho muita honra, não por ser a apresentação do livro do André, mas por ser a apresentação do livro do meu amigo André. E isso é uma honra que realmente me enche de orgulho. Pronto, não sei, eu não preparei nada, quer dizer, tenho aqui, mas não gosto de seguir não gosto de seguir à risca tudo aquilo que eu escrevo. Não sei se devo passar já a Elizabeth para começarmos a falar do livro, que é para isso que aqui estamos, não é para ouvir estas histórias. Portanto, Elizabeth, André, queres falar alguma coisa? Queres falar das tuas experiências lá no Ponto de Luz? Sim. Obrigado, desde já. Bem, de forma resumida, acho que o Ricardo já disse tudo. Acho que foi as poucas colaborações, porque ao longo destes anos acabaram por ser poucas, na realidade, por questões de agenda, etc. Mas foram sempre valiosas, não é? E acho que tiveram muito valor, sempre ligados à parte mais literária, à cultura, e foi sempre sendo um prazer. Uma das pessoas, aliás, e eu pensei em algumas pessoas que gostaria muito de ter convidado, quando comecei a pensar nos oradores, não é, para ter cá. O Ricardo foi logo uma das pessoas que me veio à cabeça, e foi logo a primeira pessoa a disponibilizar-se. Por isso, muito obrigado, Ricardo. E, assim sendo, vamos a questões mais concretas, se calhar com a Elizabeth, que ela fez o trabalho de casa assim. Sim, nós fizemos os dois. Boa noite. Antes de mais, o meu agradecimento ao André pela oportunidade de estar aqui a falar sobre um policial que eu tanto gostei. O meu agradecimento a todos vocês que estão aqui. Escrever um livro é um ato solitário e que exige muito de um escritor. São muitas horas, são muitas semanas, são muitos meses que dedicamos à escrita de um livro, e isso faz sentido. Esse ato de escrever faz sentido porque depois temos uma plateia que o vai ler, e espero que leiam o livro do André. Quando o André me contactou para estar presente na apresentação do livro dele e me disse que era um policial, um thriller de espionagem, a primeira coisa que eu fiz foi espiar o André. E socorri-me das redes sociais para conhecer melhor o André, porque este amigo secreto eu só o conheci há uma semana. Pessoalmente, sim, há uma semana. E através das redes sociais, o que é que eu pude ver? Que o André é terapeuta, formador, medicina tradicional chinesa, fez teatro, televisão e é também escritor. André, quando surgiu esta tua vontade de escrever? Bem, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a vontade de começar a escrever não surgiu como o ímpeto ou a vontade para escrever um romance, que é uma obra de longa duração.
nasceu, ou terá nascido, tanto quanto eu me lembro, naquela altura da adolescência, em que começamos a ter aquelas primeiras crises existenciais, a questionar-nos, começamos a ler poesia dos outros, dos mestres, não é? Começamos a ler filosofia e começamos a filosofar e a questionar-nos e começamos a querer encontrar formas de expressar de alguma forma aquilo que sentimos ou que vamos observando à nossa volta. E eu creio que ali a partir dos 12, 13 anos começaram a surgir as primeiras incursões pela escrita, em pequenos textos, na forma de pequenos textos, na forma de pequenos poemas, ou aquilo que eu pensava que eram poemas, não é? E aos pouquinhos se foi desenvolvendo, foi-se tornando, foi amadurecendo, foi-se tornando, ou foi caminhando na direção de pequenos contos, por exemplo, não é? Histórias mais elaboradas. E depois tive o privilégio de estudar numa escola artística, na Academia Contemporânea de Espetáculo, e estive lá a estudar teatro, e quando imbuído naquele meio artístico e cheio de cultura e de estímulo, não é, à criação, comecei a escrever mais ativamente no formato, ou dentro do formato do teatro, não é? Escrita para teatro, escrita para ser encenada em palco. Consoante... É uma escrita diferente. Tecnicamente é, diferente. sim, a nível técnico, exato. Porque tem uma linguagem muito específica, tem indicações muito concretas, é uma linguagem em si, não é? É a mesma coisa que um guião para cinema também tem uma linguagem muito específica. E então, a partir dessa altura, comecei a despertar cada vez mais esta vontade. E comecei a escrever outras coisas. Lembro-me que, quando estava na ACE, na Academia Contemporânea de Espetáculo, que lia muitos romances e comecei a ter vontade de escrever o primeiro romance. E não me tinha percebido bem onde é que me ia meter, porque escrever uma coisa com 300 ou 400 páginas é preciso algum arcabouço, alguma técnica, algum esforço específico, concreto, não é? E na altura percebi que era melhor não avançar muito por aí. Entretanto, com o passar dos anos foi chegando a este género, não é? Ao formato do romance. Este não é o teu primeiro livro, o teu primeiro livro é o Peónia Vermelha, mas eu sei que enquanto estavas a escrever Peónia Vermelha, corrige-me se estiver errada, também já estavas a pensar no Amigo Secreto. Quanto tempo demorou para que o Amigo Secreto pudesse hoje estar aqui presente? Então, isso é interessante porque quando publiquei o Peónia Vermelha em 2016, já tinha começado a escrever o Amigo Secreto, aquelas primeiras ideias, as primeiras cenas, o primeiro rascunho, não é? E, tanto quanto me lembro, foi em 2014, ou seja, está agora a fazer 10 anos que comecei a desenvolver as ideias para este romance. Está a fazer agora a primeira década e pronto, e chegou aquele momento em que diz, ok, não vale a pena estar mais aqui a enrolar, a reescrever, a apagar, etc. E vamos para a frente, bem ou mal, está feito. 10 anos para escrever um romance, certo que este romance é um romance policial, é um romance muito dinâmico, é um romance em que nós temos umas variadas movimentações cênicas, os personagens andam a viajar de uns países para os outros, mas 10 anos é de facto muito tempo para se escrever um romance. Quais foram as dificuldades que tu sentiste ao longo desses 10 anos e também quais foram as dificuldades não só no processo de escrita, mas também depois para poderes publicar o teu livro? Então, foram muitas. As principais, e de forma simples, sem entrar se calhar em linguagem muito técnica, o que me interessa a mim, ou o que eu gosto de fazer, é escrever uma história que agarre, não é? Do início ao fim, que tenha consistência, que seja interessante, que mantenha o leitor agarrado. Eu acho que esse é o grande desafio de todos os escritores, ou de quem se aventura nesta jornada, não é? De contar histórias na forma escrita. Esse foi um dos meus desafios, no sentido em que eu, quando leio algo, eu gosto que seja viciante, gosto que me agarre, não é? Independentemente do estilo ou do género. E foi o que eu fui tentando fazer, polindo ao longo dos anos, tentando fazer, ou seja, dentro destas 300 páginas, que estivesse uma história que qualquer pessoa pudesse ler, que qualquer pessoa pudesse, qualquer pessoa se pudesse identificar, não é? Seja com os personagens, seja com a temática,
Então foi um misto de pesquisa, de desenvolvimento de técnica também, a técnica da escrita, não é? Saber construir uma cena com princípio, meio e fim. Estas coisas têm técnica, não é? Têm estruturas, têm formas de se fazer e de se desenvolver. Então, após ter publicado O Peónio Vermelho, o primeiro romance, fiz um acordo comigo mesmo que era, vou mesmo continuar a estudar, a aprender, a ler incessantemente, no sentido de conseguir escrever o melhor que puder e ficar o mais satisfeito possível, pelo menos no momento em que o livro está a ser publicado, não é? Porque depois surge aquela sensação de que, ok, eu pego no livro e já mudava outra vez qualquer coisa, já alterava qualquer coisa. É um processo infinito que uma pessoa tem que chegar a um momento em que tem que dizer que acabou e avançar, não é? Tu referiste ainda agora que para escrever este livro tiveste também que fazer alguma pesquisa. Essa pesquisa, tu sentiste necessidade de a fazer? Foi uma pesquisa constante ou era uma pesquisa pontual? É uma pesquisa constante no sentido em que a área... Isto é o que se poderia chamar um thriller de espionagem, um policial, e estas são áreas, principalmente a espionagem, que está em constante evolução, não é? E transformação. Então, de alguma forma, é uma área que desde já há muitos anos que me interessa, tanto na parte da literatura como no cinema, etc. E depois na parte técnica mesmo, não é? Na realidade. Aquilo que alguns ex-espiões, malta ligada aos serviços de inteligência, aos serviços secretos, quando saem e começam de alguma forma a falar da sua experiência, a falar de procedimentos, etc. É um universo que me fascina. Então, de certa forma, é algo que é constante, que eu vou fazendo, não é? O desafio aqui não foi exatamente esse, ou não foi principalmente esse, porque a nível de questões técnicas eu não queria escrever um romance técnico, não é? O meu objetivo não era ensinar como seres um espião ou o quê, não era nada disso. O meu objetivo era contar uma boa história, não é? Que cativasse. Obrigado. Que cativasse, não é? Que fosse fascinante de alguma forma, que agarrasse a atenção, com alguns pormenores deste universo que às vezes se pode tornar muito obscuro, não é? E muito macabro, de alguma forma. E esse terá sido o principal desafio, contar uma boa história. Esses pormenores são importantes e são também enriquecedores, porque torna a história ainda mais verosímil, certo? Agora, o primeiro impacto que quando nós temos com o livro é a capa. E esta capa retrata 100%, quase, a história. Queres falar-nos um bocadinho sobre ela? Sim. Eu quando enviei o romance, o manuscrito para a editora, isto passa-se por uma série de processos na fase da edição do livro, e um dos que mais me agradou foi o facto de eles terem captado na capa, terem captado também a essência da história, não é? O espírito da história. E tanto pelo tipo de cores que conseguiram, pela imagem em si de fundo, pelas cores, pelo próprio lettering, as letras, etc. E de alguma forma isso agradou-me, porque nem sempre isso acontece. Já tive outra experiência, não vou estar e não vale a pena estar em pormenores, mas já tive outra experiência em que recebi uma capa e em que aquilo não captava minimamente a história, nem a energia do livro, etc. E aí o processo é mais demorado, é mais chato, tem que se estar a mudar muita coisa. Este aqui captou quase imediatamente, nomeadamente o pormenor do O, não é? Em O Amigo Secreto. Era aí que eu ia chegar. Certo. Então fala tu. Portanto, para além de uma capa bonita, este livro também tem um título. Eu queria-te colocar duas questões que seguramente as pessoas também se devem ter colocado. Primeiro, porquê o Amigo Secreto? Lá se foram as minhas cábulas. Obrigada, um cavalheiro é sempre um cavalheiro. Obrigada. Cavaleiro. Porquê o título Amigo Secreto? E porque é que este O aqui, que nós vemos, está assim mais redondinho que o resto dos outros Os? Pronto, então, o O, a forma como ele foi escrito, para quem já viu, não sei se dá para perceber daí, nós temos o... Está atrás de ti. Eu não tinha reparado. Nós temos o Amigo Secreto e pronto. E o primeiro O, acho que
causa a sensação, pelo menos a mim causou, e digam que sim, mesmo que não vos tenha causado, mas a mim causou-me a sensação de que era o cano de uma arma, não é? Como se ele tivesse apontado, que é uma parte do tema da história, não é? E já não lembro qual era o resto da pergunta. Tem a ver com o título. Porquê o amigo secreto? Então, isso é segredo. Lamento. Então, o amigo secreto. Como é que surgiu esta ideia de dar este título ao teu livro? Ou outra pergunta, também dentro da mesma questão, para ver se tu nos respondes e não vais voltar a dizer que é segredo. Quando é que te surgiu a ideia de dar este título ao teu livro? Certo, então, eu vou responder à tua pergunta, mas depois vou ter que te assassinar. Então, o amigo secreto, o nome, pronto, nasce de uma noite de Natal em 2013, não é? Nós em família, eu tenho aqui a família em peso, podem gritar família! Nós costumamos fazer o amigo secreto, que é aquele jogo em que cada um recebe um papelinho com o nome de alguém que está na festa e vai ter que lhe dar uma prenda. Então pronto, nós recebemos uma prenda de alguém que não sabemos quem é, então é o nosso amigo secreto, etc. E no Natal de 2013 surge-me a ideia, por que não escrever um romance chamado O Amigo Secreto? Essas prendas incluem anéis? Não posso dizer. Eventualmente algumas poderão ter incluído, de facto. Certo, que é um dos temas do livro, não é? Então, a partir daí, só para terminar a resposta, realmente o nome foi uma das primeiras coisas que surgiu no processo, não é? No processo de escrita. Foi, do início ao fim, ao longo dos 10 anos, foi o único nome que sempre esteve como possibilidade. Por vezes, os escritores, se calhar, ou quem escreve aqui, se calhar, tem mais noção disso. Os projetos às vezes começam com um nome e depois vai evoluindo, não é? A história vai evoluindo, pode vir a mudar e depois mesmo com questões em relação à própria editora podem querer fazer alguma alteração. O Amigo Secreto teve desde o Natal de 2013 na minha cabeça até 24 de fevereiro de 2024 como o único nome, por isso assim foi. Ricardo, se quiseres fazer alguma pergunta, estás à vontade, nós passamos-te o microfone. Podes intervir. Tu também leste o livro, portanto, estás à vontade. André, como eu disse há um bocadinho, este livro, para quem gostar de livros de leitura muito rápida e viciantes, com capítulos muito curtos, este é o livro ideal. E precisamente é isso que eu te vou perguntar agora. Tu escolheste para este teu romance uma estrutura de capítulos curtos. Foi intencional? Querias dar este movimento à história ou escreveste assim porque sim? Sim. A rapidez ou o ritmo que nós conseguimos imprimir numa história depende muito do tamanho de cada cena, não é? Um capítulo não é obrigatoriamente uma cena, mas capítulos curtos tendem a ajudar o leitor a manter-se agarrado à história de alguma forma. E eu gosto de ler romances com este ritmo, que tenham capítulos curtos, porque quer queiramos, quer não, psicologicamente, se acabarmos um capítulo e se acabarmos bem, vamos ter vontade de ver o que é que vem a seguir, não é? Então, se tivermos capítulos pequenos, temos menor probabilidade de estragar a história, não é? De estragar a cena e de fazer o leitor desinteressar-se. Então, de alguma forma, isso pode funcionar para manter a pessoa agarrada de início ao fim. E é o tipo de literatura que eu gosto, é aquela que me agarra na primeira palavra até à última, com capítulos rápidos, com um ritmo intenso, que acho que são os motes deste romance, e que para mim é natural, acaba por ser algo, acaba por ser estilo, não é? A forma de escrita. Mas este teu romance, a rapidez e a velocidade e até a dinâmica, ela não é só imposta através dos capítulos curtos. Tu aqui também escolheste personagens que viajam quase pelo mundo. Tão depressa estão em Cabul como já estão na Escócia. És uma pessoa que gosta de viajar? Gosto. Não viajo tanto como gostaria. Mas sim, já tive o privilégio de viajar um pouco, já fui a alguns países que para mim eram prioridade e que eu gostava muito de ter visitado, Índia, México, alguns países europeus, Peru, etc. Mas infelizmente não viajo tanto como gostaria.
Os locais deste teu romance, tu pesquisaste sobre eles, são fictícios ou eles existem de facto? Sim, então, onde a ação se passa são cidades reais, não é? São países reais. Alguns dos sítios, especificamente casas ou edifícios, são ficcionados, não é? Mas grande parte daquilo que é referido, daquilo que é falado na história é real, existe. Estou-me a lembrar de um certo castelo que alguém foi pesquisar. Exatamente, castelo de Eilean, considerado o castelo mais romântico da Escócia, um dos castelos mais antigos. Sim, quando vamos para o Médio Oriente, são referidas alguns edifícios, algumas zonas específicas que existem. Sim, a mim interessa muito criar um ambiente que seja realista, mas onde haja flexibilidade para poder criar, não é? E poder sair da realidade e poder contar uma boa história. Dentro daquilo que nos podes contar, fala-me destas personagens, desde logo os nomes. Como é que foi a escolha destes nomes? Nós temos aqui personagens com nomes portugueses e temos personagens com nomes estrangeiros. Porque têm nacionalidade, eu não posso divulgar aqui muito porque não são portugueses. Porquê a escolha de um Jared? Porquê a escolha de uma Anita? Porquê a escolha de uma Monique? Então, eles foram personagens que foram surgindo e consoante a história me ia surgindo naturalmente, ou quando havia necessidade de surgir uma nova personagem para dar algum tipo de realce, algum tipo de reviravolta, eles foram simplesmente surgindo. As personagens têm diferentes nacionalidades, é o que se poderia chamar um thriller internacional, de espionagem internacional, que é muito comum dentro do género. Então envolve pessoas de diferentes nacionalidades que acho que também conseguem trazer cores diferentes e estados de espírito e energia diferente, não é? Que é uma coisa que eu acho que é importante, a cada personagem nós encontrarmos algum tipo de verdade, estarmos a ler um personagem que sabemos que é fictício, que está na forma de palavras, não é? Numa folha branca, mas que ao ser lida é sentida como sendo verdadeira, não é? Então o nome acaba por surgir por consequência. Os nomes, quando eu escolho nomes, eles têm sempre um significado para o personagem ou para a história. O nome nunca é aleatório, seja pelo significado do nome, seja pela nacionalidade ou a sonoridade do nome. Queres-nos dizer porque é que o Jared se chama Jared? Isso era a tua pergunta. Eu querer não queria, porque vou revelar demasiado, mas não sei, a gente falou sobre isso na nossa mas vamos deixar no ar, vamos deixar as pessoas a pensar porque é que, neste caso, o protagonista se chama Jared Donovan. Tu és um homem que gosta de thrillers policiais e de espionagem. No entanto, neste teu livro, tu também abordas um bocadinho aqui uma relação afetiva entre duas personagens e depois até temos quase um triângulo. Pronto, isto é só para vos deixar um bocadinho com mais vontade de ler. Achas que esta tua faceta aqui que eu vi na relação entre os personagens... Não tem nada a ver comigo. Não era isso que eu ia perguntar. Isto é um ponto de partida para um romance? Romance? Eventualmente, até porque eu não quero revelar demasiado porque isto é meio segredo, mas a história deixa pontas em aberto, não é? Para que possa vir a haver uma sequela, uma continuação. Os relacionamentos que existem, voltando um pouquinho ao início da pergunta, os relacionamentos que existem acho que servem para várias coisas. Tanto para trazer uma dimensão, se calhar mais humana, a uma história que facilmente se pode tornar muito fria, não é? Porque como o universo da espionagem, o universo do policial em si, do crime, pode tornar a história muito seca, não é? E então trazer o lado mais humano dos relacionamentos humanos, neste caso relacionamentos românticos e não só, trazem outro tipo de experiência na leitura.
É um romance que tem predominância de... A certa altura eu percebi que tinha a predominância de personagens masculinos e percebi que faltava ali a energia feminina e a beleza feminina, não é? Para trazer uma dimensão diferente. E acho que é... E não sendo só por aí, até porque as duas pessoas, ou deste suposto triângulo amoroso, são fundamentais na base do enredo, não é? E então, eu acho que é isso que torna esta história, ou pelo menos é o meu intuito, é essa dimensão humana dos relacionamentos, não é? Mais românticos, dos relacionamentos familiares, que torna a história mais consistente e mais íntima para o próprio leitor, porque acho que torna mais fácil conseguirmos identificar com aquilo que os personagens estão a viver, não é? Já que desvendámos um bocadinho do conteúdo da história, sem querer desvendar todos os mistérios e todas as reviravoltas que este livro tem, há aqui, tu abordas aqui assuntos nacionais e assuntos internacionais. Como é que tu conseguiste? Foi difícil para ti conciliar estas duas situações? Foram situações que, à medida que foste escrevendo, o caminho foi-te levando para aí, ou tu foste condicionado por aquilo que estavas a viver no momento? Os dois, de alguma forma. Eu gosto de ter a liberdade de contar a história que me apetece contar, não é? Obviamente, mas também gosto de estar atento ao que se passa no mundo, não é? E que hoje em dia passa-se muita coisa. Então acho que é bom trazermos um pouco dessa realidade para uma história ficcional, porque torna-a mais real de alguma forma. Então de alguma forma foi um processo mútuo, ou seja, as duas partes, o deixar que a história se fosse contando a si mesma e deixando que as notícias à minha volta, não é, no mundo, daquilo que está a acontecer agora, por exemplo, com as guerras que nós temos, com as 2 ou 3 guerras que temos atualmente, trazê-las de alguma forma para a própria história, para que de alguma forma ela se torne mais viva para nós, não é? Sim, tu falas aqui na guerra da Ucrânia, que estamos a viver lá há 2 anos, portanto isto dá uma certa contemporaneidade ao teu romance, e acho que isso é importante para quem está a ler, não achar que é só um livro que foi criado na tua cabeça, mas que também tem um fundo de verdade e um fundo de realidade e de atualidade. Nesse aspecto estás mais uma vez de parabéns. Outra questão... Deixa-me só voltar um pouquinho atrás, já que pegaste isto. A realidade é essa, é que a temática desta história do Amigo Secreto vai muito à raiz dos problemas que nós vemos hoje, ou seja, as estruturas, as pessoas que estão por trás da cortina, mexer os cordelinhos, que influenciam decisões políticas, que influenciam tomadas de decisão do grande capital, etc., da produção de armamento, para onde é que vão certas coisas, porque é que a gente vai provocar aqui, porque é que a gente vai atiçar fogo ali. A espionagem está envolvida nisso tudo, não é? Aliás, são os espiões que normalmente fazem esse tipo de trabalho sorrateiramente, ou de forma mais indireta. E então faz todo sentido referir este conflito atual, não é, que estamos todos a viver, uma vez que o livro a última versão do livro foi reescrita, foi acabada há 1 ano, por isso este momento que estamos a viver foi inserido, sim. Tu disseste que este livro, a última versão saiu mais ou menos há 1 ano, começaste a escrevê-la em 2014, depois do Natal e do Amigo Secreto, a troca de prendas em casa, em 2013. Qual foi a maior dificuldade que tu sentiste e que tu te deparaste durante todos estes 10 anos? Epá, olha, se calhar foi aturar-me a mim mesmo ali em frente ao computador, horas e horas a fio, estar ali, estar a tentar chegar ao fim. Sim, tenho, sem querer revelar muito para não me roubarem os segredos. Não, estou a brincar. O meu método é, eu gosto muito de estruturar as coisas, saber exatamente para onde vou, que é para depois poder mudar e surpreender-me a mim mesmo. Então eu normalmente estruturo tudo muito bem, de início ao fim, sei exatamente o que é que vou fazer, para o que é que vai acontecer, tomo muitas notas, tenho uma biografia para cada personagem, eu sei tudo sobre eles, desde que nasceram, os pais. Se encontrasses os teus apontamentos, podias escrever o teu livro? Muito provavelmente, ou algo próximo com o teu estilo, não é? Exatamente. E
E a nível de publicação, a nível de edição, foi fácil chegar à escolha da editora? Queres falar um bocadinho sobre isso, para que as pessoas percebam também que este processo de editar um livro não é estalar os dedos e o livro está aí? Pois. Olha, não é fácil no sentido em que é um processo um bocado longo, não é? São estruturas, as editoras são estruturas que demoram a responder, por isso se um dia quiserem escrever um livro, esperem, quando enviarem manuscritos, se enviarem, não é? Também uma dose de paciência. Uma dose de paciência, e depois eventualmente quando respondem, começa-se um processo e percebemos se estamos em sintonia ou não. E depois o processo foi correndo relativamente bem, de forma mais ou menos positiva, de início ao fim. Acho que eles conseguiram, lá está, como referido, eles conseguiram captar bem o que era o livro, através da capa, não é? Conseguiram desenhar e mostrar uma primeira cara, uma primeira face do livro. E sim, acho que foi um processo... Não foi totalmente fácil, porque eu sou rápido e gosto das coisas para ontem. E então foi um processo que tomou algum tempo, mas valeu a pena. Eu também acho que sim. Normalmente quando se escreve, quando alguém escreve, seja um livro, seja um poema, o autor dá de si na história também. Este livro é um livro de espionagem e à primeira vista eu não te conheço assim tão bem. Eu quase que achava impossível tu teres dado de ti a alguma destas personagens, mas eu também sei que isso é muito pouco provável. Eu tenho a certeza que alguma destas personagens tem muito de ti. Quando escreves, tu escreves de ti, dás de ti ou tentas-te afastar e criar uma distância entre as tuas personagens e a tua essência? Então, essa é uma boa pergunta, porque... São todas boas perguntas. São todas. É uma boa pergunta porque dá para eu andar aqui às voltas e não responder, mas eu vou tentar responder, que é assim, de facto... Vais-me obrigar a andar aqui às voltas e perguntar. Ia perguntar outra vez, não é? Saímos daqui. De forma simples, sem estar a elaborar muito, porque é uma pergunta que eu acho que dava para estarmos aqui algumas horas a falar, que é... para mim, o que eu sinto, sinceramente, é que eu escrevo aquilo que quero e que gosto, pronto. E eu dou absolutamente tudo, não é? Quer dizer, não há aqui qualquer tipo de afastamento. Agora, eu não me sinto diretamente nenhum dos personagens, de todo. Mas todos eles são parte de mim, sem dúvida. Acho que isto sem querer ser muito filosófico ou poético, é assim, um autor que diga que os seus personagens não têm nada dele, acho que está a espetar peta, não é? Está a mentir, está a ser espião. Não, eu estou a dizer isto no sentido em que, claro que todos eles são uma parte de mim, mas eu não sou nenhum deles, não é? Acho que eu pelo menos eu fiz um grande esforço para que cada um tivesse uma personalidade muito própria, embora todos eles são meus filhos de alguma forma. Sim, sem dúvida. Era essa a pergunta que eu te ia fazer a seguir e que vou colocá-la. Tu criaste laços afetivos, porque 10 anos para escrever um livro, 10 anos a trabalhar em personagens, tu criaste laços afetivos com estes personagens? E eu agora dizia, claro, fiquei extremamente ligado a eles, mas não fiquei. Não, já nem me lembro deles. Como um bom espião, tens que te manter imparcial, tens que te manter afastado das coisas. Exatamente. Manter aquele distanciamento, aquela frieza, aquela coisa meio psicótica. Não, é assim, claro que sim. Eu gosto muito de quase todos os personagens, alguns que odeio visceralmente, mas a maior parte deles, mesmo sendo maus, gosto muito deles. E claro, há essa questão do laço, não é? Por exemplo, daqui a uns anos... quando, agora mais em tom de brincadeira, quando Hollywood comprar os direitos para fazer um mega filme deste livro, eu quando os vir na tela grande vou olhar para eles e vou sentir uma emoção específica porque são os meus filhos de alguma forma e tudo. Não, mas é claro que sim, essa ligação boa. E pronto, acho que já estou a alongar-me demasiado. Não estás nada, nós estamos aqui todos a adorar-te ouvir. 10 anos para escrever um livro e de repente tu colocas o último ponto final. O que é que sentiste quando colocasses este último ponto final, sendo certo que depois houveram revisões e revisões e revisões? Sim. O ponto final foi um alívio do caraças. Já estava farto. Não, pá, eu quando cheguei à última versão,
do livro, eu já estava a vomitá-lo, porque eu revi tantas vezes, reescrevi tantas vezes, andei às voltas tantas vezes, apaguei tantas vezes, voltei a ir buscá-lo lá, não sei como é que se chama lá, a coisa do computador, ao lixo do computador, não é? À reciclagem. E eu, não, anda aqui, já me arrependi. E depois, a certa altura, cheguei a certa altura e disse, ok, eu neste momento não consigo fazer melhor, não tenho feedback externo que me ajude a fazer melhor, então chegou o momento, pronto, vamos dar à luz, dei à luz, e está tudo bem. Entretanto... Foi um parto longo. Foi um parto longo, exato. Foi um parto longo, mas tinha chegado o momento. E, respondendo à tua pergunta, foi uma sensação de alívio ter percebido que tinha chegado ao fim e que estava pronto. E agora, o que é que sentiste quando recebeste em casa a caixa mágica da Cordel de Prata com os teus exemplares? Olha, foi espetacular, tipo, andei com um sorriso, assim, para 3 dias seguidos, o mundo a acabar à nossa volta, não sei o quê, e eu sempre a rir-me e tudo. Não, foi fixe, foi fixe. É a sensação de concretização, que é uma coisa que nos dá uma satisfação profunda, não é? Mesmo que esteja longe de ser perfeito, a sensação de concluir um ciclo e de concretizar um objetivo ou de realizar um sonho é aquilo que nos faz viver, não é? E continuar a trabalhar e a estudar e andar. Então foi mais esse tipo de sensação maravilhosa durante aqueles 2 ou 3 dias. Depois voltei à rotina e pus-me a escrever outra vez. Então, isso significa que o Amigo Secreto vai ter um sucessor. Olha, não quer dizer necessariamente que seja no mesmo género, mas vai ter um sucessor. Então, sim, mas não vai ser para já não é continuação, é uma nova história que já está pronta. Agora falta o resto, não é? Falta rever mais 10 anos, estar ali. Mais um par de gêmeos. Mais exatamente. Não tem sido estar 10 anos, mas sim, já há muita coisa escrita para a frente. E nos próximos meses, eventualmente, vão ganhar... Vais continuar na onda da espionagem, do thriller, ou vais mudar? Sim e não. Sim e não. Vou explorar umas coisas diferentes, que é para também não me tornar previsível. Se tivesse uma arma, dava-lhe um tiro, porque ele não me responde às perguntas. Ou seja, não, provavelmente o próximo vai ter uma mudança de estilo, de género... noutro sentido, mas a espionagem vai continuar a estar sempre. Podes-nos desvendar o título ou é segredo também? Segredo absoluto. Segredo absoluto, o próximo romance de André de Oliveira. Não, para já não. O segredo. André, há alguma pergunta que eu não te tivesse feito e que tu gostavas que eu tivesse feito? Eu estava para aqui assim, abandonado, ninguém me liga nenhuma. Eu estava sempre a olhar para a Elizabeth. Eu, entretanto, deixei cair as minhas cábulas todas ao chão. Eu ia levantar-me para me chamar cavalheiro, mas depois pensei, ela não precisa delas, portanto, já te conheço. Não é propriamente uma pergunta, é só uma ideia, porque ao ler o livro, porque também para mostrar que fiz o trabalho de casa, não é? Não sou só de Palermo, que veio para aqui só dizer umas coisitas de introdução. A verdade é que nós começamos a ler um livro deste género, de espionagem, e lembramos-nos de outras obras, ou filmes até. Uma Missão Impossível, ou um James Bond, um 007. E começamos a imaginar personagens, como é que elas são. Ele não quis revelar em quem se baseou para criar a personagem de Jared. Eu também não vou dizer, senão ele depois mata-me, dá-me um tiro, ou ele ou alguém, não sei. Não sei se está aqui alguém aqui pronto a dar um tiro a alguém, não sei. Bem, a verdade é que começamos a imaginar um Jared, talvez um Tom Cruise, um Sullivan, assim, um homem mais velho, não querendo revelar muito, talvez um Jack Nicholson. Estás a gostar? Ou um Daniel Craig, assim, num papel de mauzão. Por que não? Não é? Gosto da proposta, é um bom casting. Um bom casting. Casting. A Elizabeth fez a última pergunta, aquela do ponto final, e eu a partir daí só posso falar após o ponto final, que é o Blockbuster, um grande filme, e não sei... Assim seja.
Assim seja. Leiam, comprem o livro, temos aqui uma ótima história e eu percebi uma coisa, que eu conheço o André relativamente há pouco tempo, não é? Posso dizer que 8 anos talvez, não é muito tempo, é algum, mas não é muito, convivemos algumas vezes e o livro tem muito daquilo que ele é. Ele é um pacificador e este livro vai surpreender por isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Então, Esta coisa de escrever livros e de falar sobre livros é bom, e é bom quando temos uma plateia do outro lado, mas também é muito bom quando essa plateia fala connosco. E por isso eu acho que o André não se importará nada de responder às vossas perguntas. Claro. Se forem perguntas que sejam segredo, ele provavelmente não vai responder. Por isso estão todos convidados a colocar as perguntas que entenderem ao André. Exato. Se houver alguém que queira dizer alguma coisa... Fala agora ou cale-se para sempre. Ou cale-se para sempre. Temos disponível um microfone, eventualmente, não? Para alguém que queira. Esse podem levantar o braço. Se não quiserem falar, eu agradeço. Estou a brincar, eu gosto de responder a perguntas, como já devem ter reparado. Eu estou com medo que tu lhe des um tiro a seguir. Posso dar. A plateia é tão simpática. Pronto, agora eu falo. Muito bem. Ora é. Olá, André. Viva. O que é que eu tenho para dizer? Eu tenho... Aguarda um bocadinho que já lhe vão dar o microfone, está bem? Boa. Eu tenho verão bastante, não era possível. Mas eu tenho a ideia que o ato criativo é um ato espontâneo. É um parto que não tem nada de difícil. Mas esta também é uma certa experiência pessoal. Eu sei que é preciso fazer um traçado, é preciso fazer a cabeça, o tronco e os membros. Mas quando se inicia o processo, pode-se ficar, obviamente, à volta do processo durante 10, 20 anos, 30 e até nunca podemos estrear-nos. Mas, quando nós estamos no caminho, no trilho, que é o nosso, que é a nossa opção, que é a nossa escolha, porquê ficar a marinar tanto tempo? Porquê é que eu digo isto? Obviamente que eu não conheço os livros todos da senhora francesa, que agora não me lembro o nome, que o ano passado ganhou o Prémio Nobel da Literatura, Annie Ernaux, acho eu. Nem conheço os livros todos do que venceu o Prémio Nobel da Literatura de 2023, John Fosse. Muito bem, obrigadíssima. É isso mesmo. Mas o que eu li dele, o que eu acabei de ler dele e o que eu li da Annie Ernaux são histórias simples. O que eu li da Annie Ernaux, ela fala do processo da doença mental da mãe, do internamento, e são uns lugares, páginas em que ela joga com o seu próprio sentimento. Aquilo brota-lhe, ela vive aquilo diariamente quando vai visitar a casa, vai visitar a mãe, à casa onde ela está internada, porque não está em condições psicológicas para se autossustentar a si própria. Quando eu leio o John Fosse, manhã e noite, eu também, ele não tem uma escrita nada fácil, acho eu, até porque usa uma pontuação da qual estamos bastante distanciados, tipo Saramago, não há vírgulas, não há pontos, não há, pronto, um tanto quanto estranha, mas nós percebemos que há ali o processo da transição entre a vida e a morte. E eu presumo que é fácil, quando nós acharmos o nosso caminho, penso eu, quando nós sabemos que é este o nosso género, é por aqui que eu quero ir. 10 anos não é muito tempo. Eu pergunto isto porque eu tenho parte. Eu sou sempre prematura, mas o que é prematuro é espontâneo, sai, brota.
quando as coisas são assim muito pensadas, muito corrigidas, muito académicas, muito técnicas, elas desviam-nos do nosso próprio sentido. Isto é só Claro. filosofar um bocado, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu concordo de certa forma consigo. Eu acho que realmente a beleza e a liberdade do processo criativo é esse. É que nós podemos, há escritores como a Elizabeth Pinho, que escreve um romance em 3 semanas porque entra no processo e não faz mais nada, não é? E depois há todo o outro espectro, não é? Até aos 10 anos. É evidente que durante estes 10 anos eu não passei 10 anos a escrever e a reescrever este livro. Atenção, eu andei na escola, eu trabalhei em vários lugares, passei meses sem pegar, não é, no manuscrito, etc. E depois passei muito tempo em que decidi que para mim não fazia sentido publicar enquanto eu não estivesse minimamente satisfeito com algumas questões de técnica e da própria arte de contar histórias. E para mim foi necessário esse tempo. Entretanto, outros projetos foram florescendo, não é? Se calhar, eu acho que depende mesmo da própria pessoa. Acho que e nós temos a liberdade de o fazer, não é? Eu concordo e respeito e gosto muito e acho que tenho um pouco a noção do que é que seja um processo de imersão total, em que de alguma forma entramos numa espécie de transe criativo e é super espontâneo e é super profundo e emocional. Mas esse não foi de facto o processo, pelo menos na totalidade. Teve muitos momentos em que foi. Atenção, eu acho que a história contou-se, ou a história criou-se, o cerne da história desenvolveu-se em momentos de, chamemos-lhe, inspiração. Só que eu gosto de olhar para a inspiração como a inspiração é aquilo que surge quando eu estou a trabalhar, não é? E em vez de esperar pela inspiração, eu prefiro preparar-me para a inspiração e estar pronto para para o momento em que ela chegue, não é? O resto do tempo foi realmente um aprimorar e mesmo assim tenho que admitir que não estou totalmente satisfeito. Hoje já faria alterações. Isso é normal. Não é? Pronto. Então eu acho que é uma questão pessoal ou individual. Acho que cada um terá os seus processos e também terá com certeza os seus, não é? Uma vez que também é companheira nesta jornada criativa da escrita e eu acho que a beleza é essa mesmo. É cada um ir descobrindo à sua maneira. Provavelmente um dia irei escrever um romance em 3 semanas, se não fizer mais nada. Mas foi assim foi um desafio e tanto que depois os romances seguintes já não foram em 3 semanas e demorei mais. Mas eu acho que posso fazer aqui um parêntese, porque eu li o livro do André e este livro eu percebo os 10 anos. Percebo os 10 anos depois de ter falado com o André e depois de ter percebido como é que ele é no que diz respeito à escrita. Este livro é um livro muito rápido, é um livro com capítulos curtos e no meu caso eu acho que escrever capítulos curtos e com esta dinâmica é extremamente difícil. Eu se calhar, se quisesse escrever um romance com capítulos tão curtos como este, se calhar não demorava 10 anos, demorava 20. Não quer dizer que ele não tenha sido espontâneo, não quer dizer que as coisas não lhe tenham saído com a rapidez que teriam que sair. Se ele só escrevesse o livro, se calhar ele teria escrito em muito menos de 10 anos. Agora, eu acho que o André quis tanto trabalhar a técnica, quis trabalhar a velocidade, quis trabalhar os capítulos curtos, quis trabalhar todas estas movimentações no espaço que este livro tem. E isso é um processo que demora tempo e que exige muito trabalho e que exige muita disponibilidade. Sendo o André um homem que tem, para além da escrita, mais 7 ou 8 ofícios, os 10 anos se calhar não foram assim tão descabidos. Claro que o próximo romance que ele escrever, eu vou exigir que ele o faça em menos de 10 anos, seguramente. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se haverá mais alguém com vontade de intervir, fazer uma partilha. Sim, eu quero dar as palavras. André, quero-te dar os parabéns
Obrigado. Pela tua capacidade que tens em construir estas obras. Nós, família, estamos muito orgulhosos do teu caminho, de modo especial a ligação de amizade que tens com o Arthur, né? E para nós é, digamos, um privilégio acompanhar a tua carreira e desejar-te boa sorte e sucessos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A próxima vítima. Eu acho que eles querem comprar o livro para começar a ler. Vocês querem comprar livros. Eles querem começar a ler. Então, assim sendo, eu se calhar... Vamos passar à próxima fase e vou pedir ao meu estimado amigo de jornada, Fernando Oliveira, o Fernando vai fazer-vos chegar aleatoriamente pequenos excertos, pequenas mensagens secretas na forma de pequenos pedaços de papel e acompanhado de um microfone. Eu vou-vos pedir que percam a vergonha e que leiam, que partilhem connosco o que o papel disser e vamos tornar esta apresentação um pouquinho mais dinâmica, só antes de terminar, está bem? Por isso, não rejeitem o Fernando. Amem-no incondicionalmente. Aquilo é um rapaz jeitoso. Exatamente. Então, Fernando, por favor. Ora, vai ser a Filipa. Ora, então, eu vou só pedir silêncio, por favor, para a Filipa poder falar. Sierra Nevada, Califórnia, 21 de dezembro, 21/6. Obrigado. Podem aplaudir, podem aplaudir. Carla. Tony Falcado acaba de matar outro cigarro dentro do seu bike de 1969. Quando viu Matthew Osborne sair do restaurante para o parque de estacionamento, pensou que fosse apenas fazer uma chamada, mas o seu alvo entrou no jeep e desapareceu a toda a velocidade pela noite fora. Foda-se. Obrigado, Carla. Vou-vos só pedir uma coisa. Se houver palavrões, projetem-nos com força. Com raiva. Com raiva. Ligou no telemóvel e marcou um número. A chamada foi imediatamente atendida. Houve um imprevisto, meu padre. Disse com o sotaque italiano, a corromper-lhe o inglês. Do outro lado da linha, apenas um suspiro que o fez arrepiar. Muito obrigado. Próxima vítima. Tony tentou justificar-se. O alvo acabou de sair do restaurante, mas... Por que não executaste o teu trabalho antes dele ter saído? Estava à espera do momento certo. Pelos vistos, deixaste-o passar. O que faço agora, meu padre? Executa a tua missão. Poderemos usar o alvo de outras formas. Obrigado. Eu quero felicitar este leitor porque ele é um personagem excelente para o filme. Para o filme. Tem uma dicção excelente. Obrigada, foi um privilégio para mim. Oh, Armando, vai ter que ler, então. Vamos lá, que vergonha é essa? Ainda por cima somos família também, como é que é? Somos primos.
Tony desligou o telemóvel, tirou o gorro negro da cabeça e passou a mão pela testa úmida. Sacou um maço de cigarros do bolso e olhou para o restaurante, observando pelas grandes janelas os homens da Osborne Petroleum Corporation. Muito obrigado. Os seus lábios... Acho que não há som. Não estará ligado? Os seus lábios esmagaram o filtro de mais um cigarro e fumaram-no em 5 passas apressadas. Olhou em redor para confirmar que não apareceriam visitas inesperadas. Tony detestava imprevistos. Muito obrigado. Estamos quase a acabar. Isto são pequenos excertos do prólogo, do início do livro. E eu queria que fossem vocês a lê-lo, em vez de ser o autor ou algum dos oradores convidados. Ao longo da estrada que serpenteava pela encosta das montanhas naquela região, não se via qualquer tipo de luz que anunciasse vida. Sorriu. Não gostava mesmo nada de imprevistos. Muito obrigado. Boa noite, André. Boa noite. Eu vou pedir desculpa, não vou conseguir ler porque tenho que ler com óculos ao pé. Mas quero dizer apenas o seguinte: dar-te os parabéns pelos trabalhos já efetuados e dizer o seguinte: começaste como jogador de futebol e ainda bem que não deste nada, porque deste um grande escritor. E se não se importam, eu passo aqui à minha prima e ela poderá o fazer por mim. Portanto, parabéns. E é bom, mulher aos paiares, ter sempre alguém que dá nas vistas, nas diversas vertentes culturais, desportivas, religiosas, e são muitos os milheiroenses que têm levado bem longe o nome da nossa terra. Parabéns e obrigado também a ti, André. Obrigado a todos. Obrigado. Observou, por um momento, o desespero daquele homem que não deveria passar de um reles contabilista do grupo de Matthew Osborne, da OPC. Então, rapaz, perguntou um funcionário que saiu a correr do restaurante. O homem da OPC respondeu-lhe com um aceno da mão, pedindo desculpa e espaço. Obrigado. Um homem irrompeu com estrondo pela porta do restaurante. Vinha a desapertar a gravata com urgência, quando se curvou e vomitou para a frente. Foram 3 jorros avermelhados, era do Benfica. Pintaram o chão com arroz e uma mistela qualquer. Quase que salpicavam o bico de Tony. E Tony não gostava nada que lhe sujassem o carro. Tony Falcato percebeu que o momento certo havia chegado, rodou a chave da ignição e ligou o motor. O ronco do Boeing de 69 inundou o parque de estacionamento silencioso. Acendeu os faróis e encadeou os 2 homens à sua frente. Tony fez marcha atrás e afastou-se alguns metros do restaurante. Aquela distância seria suficiente para não apanhar com detritos da explosão.
pegou no comando e carregou no botão. No momento seguinte, o restaurante era uma bola de fumo e fogo à sua frente. Muito obrigado. Muito bem, obrigado Fernando, obrigado a todos os que participaram. Estes foram pequenos excertos do prólogo que eu gostava de fazer o que acabámos de fazer, tornar isto mais dinâmico. E só agora, antes de terminarmos, eu vou pedir a subida ao palco do meu estimado Marcelo Alves, o maestro Marcelo Alves, e vou ler o primeiro capítulo, agora com ele a tocar ao vivo. Ora bem, aqui luxo para o Marcelo. Uma salva de palmas, por favor, obrigado. Sierra Nevada, Califórnia, 25 de dezembro, 5h58 da manhã. Desci a montanha a correr como se a minha vida dependesse disso, porque dependia. Entrando no vale, a floresta adensou-se e os vultos que me queriam ver morto galgavam metros, voando atrás de mim como gorilas ágeis. Jared, gritavam, vamos apanhar-te, cabrão! Corria cada vez mais, pelo menos tentava. E, ocasionalmente, lá sentia um dos pés escorregar na lama que se mostrava cada vez mais pastosa, fazendo-me perder vantagem sobre quem me queria assassinar. Saltei por cima de uma grande rocha, mas tombei com um estrondo, torcendo o pé e rebolando pelo chão. Em tom de mau agouro, um bando de corvos levantou voo no momento em que retomava a fuga. Uma bala roçou o meu braço, mas não me feriu. Os vultos ganharam bastante vantagem, aproveitando a minha queda. Espião de merda! Gritavam a poucos metros de mim. Vamos fazer-te em pedacinhos e dar-te de comer aos porcos. Ao ouvir aquelas palavras, pareceu-me cheirar o hálito, a morte de cada uma daquelas bestas que me perseguiam. A perna esquerda falhava-me agora, pela dor que irradiava do tornozelo, fazendo-me perder força e ritmo. Num instante, vi a silhueta daquilo que seria uma corda esticada rente ao chão. Voei por instinto. Quando os meus pés pousaram, senti o tornozelo ceder, estampando-me uma vez mais no chão. Ao levantar-me, vi as formas monstruosas aproximarem-se vindas de todos os lados. Contei-as, seriam mais de 10. Era um cordeiro rodeado por lobos que salivavam de fome. Enchi os pulmões o mais que pude para recuperar o fôlego, mas já não fui a tempo. O primeiro homem terá voado uns 2 metros, atacando-me pelas costas. Antes que me atingisse, consegui rodar o corpo, curvei-me e repostei com o cotovelo nas suas costelas, projetando-o no ar por cima de mim. Com uma enorme descarga de energia por todo o corpo, deslizava de um lado para o outro, esquivando-me aos socos e pontapés de quem me queria ver morto. A balaclava negra que lhes tapava o rosto e a fluidez com que me tentavam pontapear era de gente bem treinada em artes marciais. Rodando no ar e rebolando pelo chão, desferia cotoveladas e patadas, mas a dor no tornozelo irradiava cada vez mais como lâminas, roubando-me a força. Ao recuar uns centímetros para escapar a uma bota que quase me arrancava ao nariz, lancei um gancho de direita. Ao acertar-lhe na virilha, senti o punho esmagar-se contra algo metálico. Uma coquilha? A dor lancinante piorou ainda mais quando um bastão me chicoteou o braço. Um formigueiro estendeu-se até à mão, mas não havia tempo para me queixar. Numa nova rotação, defendi-me de outro ataque com o calcanhar no pescoço de outro homem. Continuava a desferir socos nas costelas, gargantas, abdômenes e onde mais conseguisse acertar, até que deixei de sentir o braço, que se tornou flácido como esparguete cozido.
Com apenas o braço esquerdo ativo, perdia cada vez mais o ritmo e a força na resposta aos golpes. O tornozelo cedia também com a dor e, ao fazer uma torção, a perna falhou. Uma fração de segundo distraída pela dor foi suficiente para apanhar com um segundo bastão no pescoço. Quando abri os olhos, estava tombado na terra úmida do chão. Ouvia apenas um zumbido forte dentro da cabeça, enquanto apanhava com patadas na barriga e bastonadas nas costas, até que deixei de as sentir. A minha sorte chegou quando uma voz me mandou parar. Os mandou parar. Quero o Jared vivo. Eles sabiam o meu nome, mas eu não fazia a mínima ideia de quem eles fossem, e isso deixava-me nervoso. Tanto quanto conseguia perceber, tinham restado 4 homens de pé. Os outros tinham ido ao chão e conseguia ouvi-los a lamorearem-se de dores. Sorri para mim de orgulho. Também tinha muito que me queixar, mas preferi levantar-me e a muito custo lá me ergui. Passei os olhos pelos vultos à minha frente. Eram apenas sombras escuras na penumbra da floresta, impossíveis de reconhecer, e mantinham-se a uma distância de segurança. Quem são vocês e o que querem de mim? Lancei. Há quanto tempo, Jared? Respondeu-me um deles. Talvez fosse o líder. O que é feito de ti, homem? Por que me estão a tentar matar? Perguntei, observando-os a caminhar em círculos à minha volta. Não estamos a tentar matar-te, Jared. Se quiséssemos, já o teríamos feito. Porque me tentaram alvejar lá em cima, na montanha. O líder estacou à minha frente por um momento. Depois deu mais 2 passos. Sacou de uma arma com silenciador e apontou-a a mim. Fazes demasiadas perguntas, Jared. E disparou. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há alguma coisa a adicionar da vossa parte. Sim, eu tenho. Tenho que agradecer mais uma vez ao André. Tenho que dar também os parabéns ao André por toda esta preparação que nós tivemos aqui, a música, o facto de ele ter lido o primeiro capítulo, esta dinâmica que ele criou com o público. Isto só foi possível porque o André fez isto de coração. E este momento é um momento muito importante para ele, e eu tenho a certeza que vai valer a pena ler o livro que ele escreveu e que preparou com tanto carinho para vocês. Em meu nome, quero agradecer-vos também o facto de me terem recebido aqui, de me terem acolhido, e espero que leiam o livro, leiam o do André, leiam outros livros. Ler faz bem, escrever um livro só faz sentido porque temos alguém desse lado para ler aquilo que escrevemos. Obrigada, André, estás de parabéns. Obrigado. Obrigado, Léo. Já agora aproveito a oportunidade também para vos parabenizar. Milheiros Poiares tem aqui um ótimo espaço e é excelente ver um espaço, meia casa talvez, não, assim, daquilo que eu pude observar, com as luzes ligadas. Tem aqui meia casa, o que é fantástico para um evento literário. Infelizmente não se vê com grande afluência este tipo de eventos, e Elizabeth falou aí muito bem, ler é muito importante e escrever realmente só faz sentido porque vocês leem o que nós escrevemos, neste caso eles, eu ainda não sou escritor. Portanto, mais uma vez quero agradecer o convite. Obrigado, André, foi uma honra, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado e leiam muito, leiam o André, leiam a história, porque de certeza que vão gostar. Obrigado mais uma vez.
Muito bem, então, uma vez mais, muito obrigado a todos. Vamos agora passar à fase da compra dos livros. Estamos, para depois vocês poderem seguir para as vossas casinhas, para o meio da... O teu telemóvel está a tocar. Peço desculpa, isto é um bocado constrangedor. Ups, mas é de editora, desculpem lá. Estou... Não há livros. Então, eu estou a acabar a apresentação, caralho. Ainda bem que eu tenho o meu. Foram roubados? Roubados como, caralho? Olha, foram roubados. Se quiseres saber onde está o teu livro, este, e não faças perguntas. Calma lá com isso, meu. O que é isso, meu? Olha, e o que é que isso traz aí? É o meu farnel. O teu farnel? Eu disse para não fazeres perguntas. Opá, calma, pronto, vamos lá. Com calma. Não gosto de violências. Com calma. Diga-se para as escadas, anda. Ok, já estava, não preciso dizer. Eu é que faço perguntas. Onde é que é o mundo? O mood é lá em cima, é onde a gente vai ter o after party para o pessoal beber copos. A seguir, é lá em cima. E vão sortear um livro lá também. E onde é que é a sala de autógrafos? Ah, a sala de autógrafos é já aqui. Então continua a descer antes que eu te alvance. Se quiserem que o nosso autor continue a escrever, e se o quiserem encontrar com vida, sigam-nos. Tenham 2 minutos. Salve. Josué.